maternidade. Ora vivam, caros amigos, caros buchitos, aqui estamos mais uma vez para apresentar um testemunho da dona Amélia Diodato, que aceitou o nosso convite e com quem vamos passar a conversar. Dona Amélia, obrigada por ter aceito o convite do Olho do Mocho. E para darmos início a esta nossa conversa, eu gostaria de saber, no dia 25 de abril de 1974, que idade é que tinha? Eu tinha 23 anos na altura. 23 anos e trabalhava? Trabalhava numa empresa do meu marido e era onde eu trabalhava, era na empresa do meu marido. O que é que fazia lá na empresa? Na empresa do meu marido ele tinha uma loja de ferragens, vendia ferragens e eu fazia as encomendas para ele depois ir entregar aos clientes. Então, rigorosamente no dia 25 de abril de 1974, estava na empresa ou estava noutro sítio? Não, eu nesse dia já estava em casa, porque eu andava grávida do meu primeiro filho e como o trabalho era assim um bocado brusco, eu, como já tinha 8 meses de gravidez, fui para casa. Foi para casa, portanto, mas isso quer dizer que praticamente trabalhou até ao fim da gravidez. Foi isso mesmo. Portanto, foi uma mulher de arma. Foi. Então, como é que soube que se estava a passar a Revolução? Olha, eu nessa altura vivia em condições muito... que agora não se vive. Antigamente eu vivia numa casa da minha irmã, que era imigrante, e a casa que a minha irmã comprou na altura não tinha água, não tinha luz, eu vivia, as coisas que eu fazia era com água do poço tirada à balde, luz não havia porque eu liava-me com Petromax e outras vezes com candeeira a petróleo, de maneira que eu subo do 25 de Abril através da rádio, que era um rádio pequenino que eu tinha a pilhas, e depois conversando com as pessoas, assim fui sabendo. Bem, até que o seu marido veio do trabalho. Sim, até que meu marido veio do trabalho. Quando ele chegou a casa não lhe falou logo que havia uma revolução? Falou, sim, ele falou, mas também uma coisa muito vaga, porque no dia anterior ainda andavam as coisas assim muito acumuladas, ainda não se falava. Nada, claro. No dia 24 era um silêncio total. Era isso mesmo. Esteve sempre em casa a ouvir o rádio? Ou... Estive até certa hora da noite. Depois, como nós em casa não tínhamos condições para assistir a nada, eu ainda é minha amiga, só que não vivemos tão perto como nesse tempo, que era o Lau e a mulher dele, que é a São. Ainda hoje se damos bem, o Lau já não, coitado, porque já faleceu, mas ainda hoje me dou bem com ela, com a São. De maneira, como eu não tinha condições em casa e eu gostava de saber, pedi a esse casal se podíamos ir lá ver a televisão, e eles, coitados, abriram-nos a porta e nós fomos lá. Então, e depois acompanhou depois, tudo aquilo que se estava a passar na televisão, aquelas informações que vinham? Sim, até uma certa altura, porque lá em casa do Lau eu comecei a sentir-me mal, e eu não sabia o que é que havia de fazer. O meu marido, coitado, também era inexperiente, era o primeiro filho que tínhamos. Mas o que é que tu tens? Dizia-me ele. Eu não sei, estou-me a sentir mal, está-me aqui a doer a barriga, não sei o que é que tenho. Vai tomar um comprimido que isso passa-te. Disse-me ele. Entretanto, rebentaram as águas e eu vi que era o bebê que estava para nascer. E foi assim. Depois fui para a casa da dona Mitá, que era a parteira diplomada de cá da Vieira. Toda a gente a conhecia, não havia vieirense nenhum que não conhecesse a dona Mitá. E eu fui lá, já a altas horas, já era para aí 1h da manhã, mais ou menos. Se calhar nem tanto, ainda foi no dia 25 de Abril, se calhar, aí lá para a meia-noite. Pois, talvez, o meu filho nasceu era 1h e pouco da manhã. Então terá sido antes. Pois, e então fui lá, dona Mitá... Foi naquela fase de transição sim, de 25 para 26, foi. Mas era natural que não tivesse bem a noção da hora, porque era com dores. Claro, a pessoa quando está com dores não tem noção tem noção de pouca coisa. E então eu toquei à campainha, a dona Mitá atendeu-me e mandou-me subir as escadas. Eu já com muita dificuldade, claro, subi. A senhora, coitada, atendeu-me,
e viu-me e viu que o bebê estava para nascer. Então já não me deixou vir para casa. O bebê nasceu em casa da dona Mitá, no quarto do filho. E o pai onde é que estava? O pai acompanhou o nascimento? Não, filho? O meu marido não acompanhou o nascimento, porque eu, quando fui para a casa da dona Mitá, eu não sabia se o bebê ia nascer ou não. Eu só lá fui para que a dona Mitá me dissesse se estava tudo bem ou se era mesmo para nascer. O meu marido não estava lá porque a dona Mitá disse que o bebê vai nascer. E eu disse ao dona Mitá, mas eu não trouxe nem roupa para o bebê nem para mim. E o meu marido então veio a casa, foi buscar a roupa do bebê e veio buscar o indispensável para mim, para eu seguir depois para Coimbra. Ou seja, foi precisamente no momento em que ele veio a casa buscar, que o meu filho nasceu. Que ele nasceu. Foi isso e mesmo. Continuou lá ainda há algum tempo em casa da dona Mitá? Depois continuei em casa da dona Mitá, até ela tratar do bebê e tratar de mim. Depois a dona Mitá viu que o bebê, que era muito pequenino, ele nasceu com 1,8 kg. Ora, um bebê de 1,8 kg, forçosamente tem que ir para uma incubadora. E a dona Mitá disse-me, olha, o bebê tem que ir para Coimbra e a senhora vai acompanhá-lo. E lá fomos nós para Coimbra e a dona Mitá fez o favor de me ir acompanhar também. Não saiu do hospital enquanto o bebê não esteve na incubadora, enquanto eu não estive toda tratadinha, então aí a senhora veio para casa. Depois mais tarde voltou. Mas uma vez que foi ao hospital no dia 26 de Abril, notou que havia dentro do hospital, dos funcionários, digamos que alguma movimentação diferente, algum estado de espírito diferente, ou considera que estava tudo normalíssimo? Não, eu como também na altura ainda não estava bem dentro. Pois, a sua preocupação era o bebê. A minha preocupação era o bebê. E então, mas também, sinceramente, também não notei assim grande alteração lá. Estava tudo normal no hospital. Então, na minha maneira de ver, estava tudo normal. E no dia 26, depois do dia 26 regressou para casa, deixou o bebê? Não, eu ainda lá estive no hospital 2 dias ou 3, porque o bebê, é assim, o bebê precisava de ser alimentado. E as enfermeiras lá tentaram tirar-me o leite para dar ao bebê. Só que eu não sei porque não tinha leite. E então, passado 2 dias, vim para casa, o bebê ficou lá, na incubadora, até atingir os 2,5 kg, que era quando eles tinham alta, os bebés. E quando regressou à Vieira, notou que a Vieira estava com grandes movimentações, com um estado de espírito diferente? Estava diferente. Eu não sei bem explicar qual era a diferença, porque eu, quando saí da maternidade, fui para casa, mas fiquei em casa, não vinha à rua. Na altura, os partos eram mais resguardados que agora. Agora já toda a gente vem para a rua assim que tem o filho, não, mas passado pouco tempo já veio. Na altura não, na altura os bebés, as mães eram mais resguardadas no que se diz a tempo. E então quando eu saí as coisas já estavam mais ou menos normalizadas. O seu marido, há bocadinho que tinha uma empresa, né? Sim. Ele terá ido à guerra do ultramar, uma vez que eu penso que teriam mais ou menos a mesma idade. Sim, era mais velho que eu, 1 ano só. E ele foi à guerra? Ele foi à guerra do ultramar, embarcou no barco Santa Maria, teve 4 meses em Angola e depois de Angola foi o resto do tempo para Moçambique. Então, teve lá 24 meses. E já eram casados, não é? Já éramos casados, sim, nós casámos por procuração. Mas quando ele foi ainda não eram casados? Não, quando ele foi ainda não éramos casados. Portanto, já depois dele lá estar, casámos. É que casaram. Ele estava em Angola ou estava em Moçambique? Eu estava em Moçambique. Quando casaram, ele estava já estava em Moçambique. E a dona Amélia estava na Vieira. Em Vieira de Leiria. Sim, sim. E depois, mais tarde, ele veio cá? Mais tarde ele veio, já não me recordo se foi a meio da comissão. Eu acho que foi a meio da comissão. Eles normalmente lá tinham um tempo de folga, de férias, digo eu, que não eram férias, não é? E ele veio cá à metrópole. Foi a primeira vez que se encontraram depois de casados. Foi a primeira vez, sim. Ou seja, praticamente tiveram 1 ano sem nos vermos. Sem se ver. Então, mas não se viam, estavam casados, como é que conversavam? Conversávamos através de aerogramas. Eu dia sim, dia não, ou quase todos os dias, eu recebia um aerograma dele.
Isso não recebia. Quando não recebia, o que é que pensava? Quando não recebia, eu já andava aflita, porque como era hábito recebê-los frequentemente, e quando estava 2 ou 3 dias sem receber, eu já ficava aflita com medo que alguma coisa tivesse acontecido. E também lhe escrevia? Sim, sim, sim. Sempre que recebia o aerograma dele, eu respondia-lhe. E ele manifestava algum contentamento pelas cartas que... Sim, eu ficava muito feliz, sim. E mandava muitas fotografias. Eu tenho pena porque na altura que ele lá estava, ainda eu estava em casa dessa minha irmã, e eu uma vez andava a fazer limpeza, era daquelas casas antigas que ainda eram esfregadas com escova e sabão amarelo e isso tudo, pronto. E eu, para poder esfregar a casa, tirei tudo o que lá estava dentro nessa altura chamávamos nós a sala, que era a sala de refeição, sim. Pronto. E eu tirei todas as coisas para a rua, para poder andar a trabalhar à vontade. Só que tinha lá uma caixinha, ainda me recordo qual era a caixa, era uma caixa de papelão pequenina, que eram das garrafas de vinho do Porto. E eu guardava lá as fotografias todas que ele mandava. Resumindo e concluindo, eu esfreguei a casa, e para a casa secar, eu não arrumei as coisas logo de seguida. Então deixei as coisas cá fora e entretanto vim à casa da minha mãe, que ainda era bastante larga, longe. Eu vivia numa casa nos Outeiros, a minha mãe vivia no centro da Vieira, centro, eu considero aquele centro, que era onde lhe chamavam a Praça da Erva. A minha mãe vivia aí, em frente à loja do Sr. João Beleza, que tinha uma loja de fazendas, pronto, a minha mãe vivia aí. E eu vim à casa da minha mãe. Qual não é o meu espanto? Quando eu chego à casa, que tinha aquilo que eu tinha deixado cá fora, tudo voltado, e não encontrei a caixa das fotografias. Fiquei sem as fotografias do meu marido. Eu tenho muita pena. Ora, teve um filho na noite a seguir à caminhada dos capitães de Abril para fazerem a Revolução. Foi, sim, senhor. O que é que sentiu? Olha, relativamente à guerra e relativamente ao filho, a ligação que poderia ter existido. Olha, o meu filho, fiquei feliz por ele ter nascido na data em que nasceu, porque nasceu logo após a Revolução, pronto, e é uma data que não esquece, porque não esquece, não é? E quanto ao 25 de Abril, é assim, eu fiquei feliz porque nós ficámos com muito mais liberdade para falar, para dizermos o que sentíamos, que eu, sinceramente, nunca fui muito de falar contra fosse o que fosse. Mas sabia de pessoas cá na Vieira, coitados, tinham as suas reclamações e falaram, e muitos deles, na altura muitos deles escondiam-se para não serem presos. E eu, quanto a isso, fiquei satisfeita, porque via que se podia falar à vontade. O que é que considera que foi mais importante que a Revolução trouxe para o Portugal? Foi a nossa liberdade. Verdade. Foi a nossa liberdade. Sim, porque se não tivesse havido o 25 de Abril, agora não podíamos, se calhar, estar a falar com certeza. Maneira aberta. Isso mesmo, é isso mesmo. Acha que os objetivos que os capitães de Abril tiveram para fazerem a Revolução foram atingidos, ou ainda há alguma coisa que esteja por atingir? É assim, na altura se calhar foram atingidos, mas agora com esta coisa dos partidos, anda ali tudo a discutirem uns com os outros, sem razão de ser, porque temos que nos respeitar uns aos outros, e eles não se respeitam. Nas discussões que têm é só provocar, só ofenderem-se uns aos outros, tu está contra tudo. Eu acho que não deve ser assim, as pessoas devem ter um mínimo de, sei lá, um mínimo de educação para se respeitarem. Então, perante isso, 50 anos depois do 25 de Abril, considera que a democracia está consolidada ou está em perigo? Ainda está, eu acho que ainda está em perigo, porque é como eu disse, não se entendem, andam tudo a discutir uns com os outros e não se respeitam uns aos outros. Acho que não deve ser assim. Muito bem, agradeço-lhe, Dona Amélia, pelo seu testemunho. O Olho do Mocho vai publicar, como sabe, isto através dos meios audiovisuais, nomeadamente também através do YouTube e do canal Mel, e agradeço-lhe profundamente ter dado a possibilidade de nós conversarmos aqui um bocadinho, de ouvir a sua história do 25 de Abril, e na esperança de
podermos falar mais vezes sobre outras À situações, vontade, quando quiser. sobre outras histórias. Muito bem. E caros amigos, Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.